Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar a respeito de Nadezhda Guzeva, uma jovem russa que teve uma vida conturbada desde muito cedo e quando ficou mais velha acabou se envolvendo em um relacionamento mais conturbado ainda, o que acabou culminando em seu fim. Bom, fiquem comigo até o final para entender melhor essa história e se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nadezhda Guzeva teve uma vida muito difícil desde pequena. Logo após o seu nascimento, ela foi deixada em um orfanato e só foi adotada quando tinha 5 anos por um casal. O casal que a adotou se apegou muito a ela e sempre tentavam se aproximar mais dela, agindo como se fossem seus verdadeiros pais. Porém, algo muito ruim teria acontecido com Nadezhda nos seus primeiros 5 anos de vida, algo que a deixou traumatizada e fez com que ela se tornasse uma menina fria, desobediente e que preferia ficar sozinha do que na presença de outras pessoas. Eu não encontrei informações do que exatamente teria acontecido com ela, mas creio que só o fato dela ter sido deixada em um orfanato é algo bem impactante. Por mais que os pais adotivos dela tenham feito de tudo para tentar uma aproximação e assim se tornarem uma família de fato, Nadezhda não se abria. E conforme crescia, o relacionamento deles ficava cada vez mais difícil. A garota chegou a ser levada a psicólogos e psiquiatras. E apesar de ter sido descoberto que ela possuía alguns problemas mentais que começaram a ser tratados, as coisas não mudaram muito. Com mais ou menos 12 anos de idade, Nadezhda começou a furtar objetos, tanto dos seus pais quanto de amigos e familiares. Ela não fazia isso para obter algum lucro, mas sim porque ela tinha uma compulsão em subtrair objetos de pessoas alheias, devido aos problemas mentais que ela tinha. Depois dos 14 anos, Nadezhda começou a fugir de casa e passou a viver na casa de amigos, abrigos e às vezes até mesmo na rua. Ela preferia isso do que ter que conviver com seus pais adotivos, que naquela altura meio que já tinham desistido de ter uma boa relação com ela. Somente a mãe dela, que de vez em quando ainda tentava um contato mais próximo. Por morar em Nizhny Novgorod, na Rússia, algumas das vezes que ela fugia estava fazendo muito frio. Então, quando ela não encontrava um lugar quente para ficar, ela retornava para casa e se escondia na garagem para que seus pais adotivos não percebessem que ela estava em casa. Assim que se formou no ensino médio, Nadezhda decidiu sair da casa dos seus pais adotivos de uma vez por todas. Ela também decidiu cortar qualquer contato com eles. Nessa época, ela passou a morar na casa de um casal de amigos, que a ajudou dando apoio e abrigo até ela poder se reestruturar e se virar sozinha. Pouco tempo depois, Nadezhda iniciou um relacionamento com um rapaz cujo nome eu não encontrei, mas o que se sabe é que a jovem acabou engravidando e antes mesmo de ter dado à luz a sua filha, uma menina chamada Nastya, ela rompeu o relacionamento com esse rapaz. Por volta dos seus 20 anos, Nadezhda conheceu um homem chamado Yuri Tchekhanovsky, que tinha 32 anos na época. Algumas fontes dizem que eles se conheceram em uma festa. Já outras dizem que eles teriam se conhecido através das redes sociais, mas os amigos mais próximos teriam informado que eles se conheceram através de um aplicativo de namoro. Yuri era um homem casado e já tinha 2 filhos, mas isso não o impediu de se envolver com Nadezhda. Não fica muito claro se a jovem sabia ou não desde o início que Yuri já tinha uma família. O relacionamento entre eles era muito conturbado. Amigos próximos ao casal afirmaram que eles brigavam quase todos os dias, mas mesmo assim, Nadezhda estaria muito apaixonada por Yuri e queria se tornar a sua esposa. Nessa mesma época, a jovem teve problemas com seus documentos e por conta disso, ela teria sido mandada embora do seu trabalho e não conseguia arranjar outro por causa que os seus documentos não estavam em ordem. Para resolver isso, ela teria que ir até a casa dos seus pais adotivos e pedir ajuda para eles. Mas como ela não queria mais contato com eles, ela decidiu não ir. Pelo fato de não estar mais trabalhando e sempre ser vista com Yuri passeando em vários lugares, pessoas que conheciam o homem
e sabiam que ele era casado, achavam que ele estava sustentando Nadezhda. Algumas pessoas até apelidaram a jovem de mulher da vida, insinuando que Yuri a bancava em troca de prazer. Mas o fato é que Yuri não bancava Nadezhda como essas pessoas pensavam. Na verdade, um tio da jovem chamado Sasha era quem estava dando a ela apoio financeiro desde que ela ficou desempregada. Esse tio dela era a única pessoa na família com quem ela ainda mantinha contato e o único que ela tinha algum tipo de afinidade. Para Sasha, desde que Nadezhda era pequena, ele a via como uma filha e sempre a ajudou quando ela precisou. Durante quase um ano de relacionamento entre Nadezhda e Yuri, eles teriam se separado e voltado por diversas vezes. Algumas amigas dela até aconselharam que ela se separasse dele definitivamente, pois claramente eles nunca iriam dar certo. Mas Nadezhda ignorou esses conselhos. No dia 11 de julho de 2020, Nadezhda e Yuri estavam brigados e separados, mas mesmo assim, Yuri ligou para ela e pediu para encontrá-la em Molishevsk Griva, uma grande reserva florestal que tem pouca movimentação de pessoas. Nadezhda concordou em encontrá-lo e foi até o local combinado. Já no local, após se encontrarem, os dois teriam tido relações, e no meio disso, Yuri pediu para amarrar as mãos e os pés da jovem, dizendo que isso iria apimentar mais o clima. Nadezhda concordou, mas após isso, eles começaram a discutir, e a jovem ameaçou que iria contar tudo sobre eles para a esposa de Yuri e demais familiares. Yuri teria ficado furioso com aquilo e acabou partindo para cima de Nadezhda, que, como estava com as mãos e os pés amarrados, não teve chance alguma de defesa. Depois de ter agredido a jovem, Yuri pegou um rolo de fitas adesivas que estava em seu carro e as enrolou por toda a cabeça da vítima, para que ela não conseguisse respirar. E como se isso já não fosse o suficiente, ele ainda sufocou com as mãos para que tudo acabasse mais rápido. Com Nadezhda já sem vida, Yuri a pegou e a jogou dentro de uma lagoa localizada na reserva florestal que eles estavam, fugindo logo na sequência. Alguns minutos depois, ele ligou para um amigo que sabia sobre o relacionamento extraconjugal dele com Nadezhda e contou para esse amigo o que ele tinha acabado de fazer, pedindo ajuda para que ele o ajudasse a se livrar das provas. Esse amigo de Yuri concordou em ajudá-lo e juntos eles queimaram diversos pertences de Nadezhda que estavam com Yuri, na intenção de se livrar de qualquer evidência. No dia 13 de julho, 2 dias após o crime, a polícia recebeu uma ligação anônima informando que um corpo estaria dentro do lago da reserva florestal. A pessoa ainda informou o nome e a idade da vítima. A polícia foi rapidamente até a reserva florestal e, após algumas horas de buscas, eles localizaram o corpo no fundo do lago, ainda com as mãos e os pés amarrados e com a fita enrolada em todo o rosto. Durante a autópsia realizada no corpo, o médico legista responsável constatou que a causa do óbito foi devida a um sufocamento. Mais tarde, as autoridades confirmaram que, de fato, o corpo pertencia a Nadezhda Guzeva, de 21 anos. No entanto, eles não tinham nenhum contato de algum parente próximo ou qualquer pessoa que eles pudessem contatar para avisar sobre o ocorrido. Além disso, também não havia nenhum registro de desaparecimento dela, já que ninguém próximo a ela se deu conta que ela estava desaparecida. Isso porque, de acordo com algumas fontes, Nadezhda costumava ficar fora por alguns dias sem dar notícias, e como ela não tinha mais contato com seus pais adotivos, ninguém havia percebido seu desaparecimento. Eu não encontrei informações de com quem a filha de Nadezhda tenha ficado nesse período todo, mas é provável que ela tenha ficado com amigos próximos da vítima. Como as autoridades não tinham nenhum contato de alguém próximo da jovem para avisar o que tinha acontecido com ela, eles decidiram recorrer à mídia, onde divulgaram todas as informações que tinham a respeito dela e pediram para que qualquer pessoa que a reconhecesse que comparecesse ao distrito policial. Com isso, amigos próximos de Nadezhda viram a reportagem e foram até o distrito policial. Lá, eles cederam informações a respeito dos pais adotivos da jovem e também contaram sobre Yuri,
um homem com quem ela estava se relacionando. Através dessas informações, os policiais decidiram chamar Yuri para prestar depoimento. E antes mesmo que os policiais começassem a fazer perguntas, o homem confessou todo o crime. Ele também informou que a ligação anônima foi feita por ele mesmo, pois ele ficou com remorso do que fez e decidiu informar o paradeiro do corpo de Nadezhda. Mais tarde, as autoridades confirmaram que a ligação anônima realmente veio do celular de Yuri. E não para por aí. Durante o tempo em que Yuri ficou sob custódia policial, os policiais descobriram que ele era responsável por outros crimes graves. Em outubro de 2009, ele foi acusado de forçar relações com uma menina de 12 anos. Na ocasião, a menina informou para a polícia que estava voltando da escola quando Yuri apareceu do nada e a puxou pelo braço, a levando até uma casa abandonada onde ele cometeu o ato. 4 anos depois, em outubro de 2013, ele cometeu outro crime. Dessa vez, ele marcou um encontro com uma garota de 16 anos, oferecendo um emprego a ela como atendente de uma cafeteria. Quando a garota chegou no local combinado, Yuri apontou uma arma para ela e, sob forte ameaça, a levou para uma floresta afastada. Nessa floresta, Yuri tentou forçar relações com ela, mas felizmente a garota conseguiu se desvencilhar antes do ato e ainda conseguiu tirar a arma de Yuri. Nesse momento, a garota percebeu que a arma, na verdade, não era uma arma de fogo, mas sim uma pistola de chumbinho que estava carregada. Mesmo assim, a garota não se intimidou e mirou nas partes de Yuri, que estavam expostas na hora. Ela disparou e acertou a virilha dele, o que foi o suficiente para que ele caísse no chão de dor e ela conseguisse fugir do local. Essa garota foi até o distrito policial e denunciou o homem. Quando os policiais foram atrás dele e o questionaram sobre as acusações, Yuri confessou tudo o que fez e deu todos os detalhes. Mas, espantosamente, ele foi liberado no mesmo dia pela polícia, para que ele pudesse responder o processo em liberdade, pois a polícia alegou que, como ele não havia nem conseguido despir a vítima e que nada aconteceu de fato, ele não poderia ficar preso, mesmo ele confessando tudo e revelando todas as suas intenções. Nessa época, a vítima, de apenas 16 anos, como eu já mencionei, tinha acabado de perder os seus pais em um acidente e, por conta disso, não tinha nenhum adulto responsável legalmente por ela ainda, já que o processo de sua guarda ainda estava em andamento. Com isso, ela não teve nenhuma ajuda para lidar com a situação e também nunca pôde reclamar na promotoria sobre a decisão dos policiais na época. Contudo, cerca de 1 ano depois, os policiais responsáveis por liberar Yuri, mesmo ele confessando o crime, foram exonerados. Nessa mesma época, os crimes que Yuri havia cometido começaram a ser revisados, mas mesmo assim ele não chegou a ser preso. Após a sua prisão pelo crime contra Nadezhda em 2020, os seus crimes anteriores novamente foram revisados, e dessa vez todas as acusações referentes a eles foram acrescentadas no processo contra Yuri. Em julho de 2021, Yuri foi levado a julgamento pelo crime contra Nadezhda Guzeva e pelas 2 acusações de relações forçadas. No final, Yuri Tchekhanovsky, que tinha 35 anos na época, foi considerado culpado de todas as acusações. Ele recebeu uma sentença de apenas 22 anos de prisão, sem a possibilidade de liberdade condicional, e será libertado em 2043, quando tiver 57 anos. Os pais adotivos de Nadezhda, juntamente com os responsáveis das 2 vítimas anteriores de Yuri, juntaram forças e estão tentando um novo julgamento para que ele tenha sua pena aumentada. Segundo eles, Yuri é claramente uma pessoa muito perigosa e eles têm certeza que quando ele sair da prisão aos 57 anos, ele vai voltar a fazer mais vítimas. O amigo de Yuri, que o ajudou a queimar os pertences de Nadezhda na intenção de se livrar das evidências, foi acusado de cumplicidade na ocultação de provas e condenado a pagar uma multa de 40 mil rublos. Após o crime, a guarda de Nastya, a filha de Nadezhda, foi dada ao pai biológico da menina. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.